ficou os dois valores, substituindo x igual a menos 3. Vamos ver o outro processo, tá? O outro processo que foi utilizado foi das operações inversas, só não usou o método prático, né? Porque daí ele justificou todos os cancelamentos, né? Como é que tinha mais 10 desse lado aqui, por exemplo, e ele acabou se anulando, não desapareceu mais 10 daqui. Como? Mágica? Não foi mágica. Foi até um método de cancelamento através de operações inversas. Vamos ver, então... Então vamos ver aqui, ó. 33x mais 10 igual a 28x menos 5. Tá? Eu quero anular esse mais 10, então eu faço surgir menos 10 aqui, ó, porque esse mais 10 está aqui. E eu acrescento um menos 10 aqui desse lado, como é uma igualdade. Tudo que eu faço desse lado, eu faço do outro lado também, ó. Menos 10. Como é uma igualdade, né? Eu subtraio 10 aqui e subtraio 10 aqui. Por que eu subtraí 10 aqui? Justamente para cancelar esses dois mais 10. Bom, como pensando no método anterior, como isso aqui vai dar zero, eu acrescento menos 10 aqui para anular isso aqui. No método prático eu nem escrevo mais 10 e menos 10. Eu penso assim, ó, esse mais 10 vai fazer surgir esse menos 10, porque desse lado aqui vai ser cancelado, e realmente vai ser cancelado. Ó. Mais 10 com menos 10 ficou só 33x. No método prático eu passo daqui para cá. Então, ó, esse mais 10 aqui fez surgir esse menos 10 desse lado e esse menos 10 desse lado aqui. Daí calculando aqui, do lado esquerdo ficou só 33x e do lado direito 28x. E agora eu somo esses dois termos, menos 5 menos 10, dá menos 15. Tá? Agora, para anular esse 28x aqui, eu faço surgir dos dois lados da igualdade menos 28x. Tá? Por que eu faço surgir menos 28 aqui desse lado? Porque eu quero anular, o meu objetivo é anular o 28x. E anula, 28x menos 28x dá zero. Do lado direito vai ficar menos 15. E pensa, pelo método prático, esse 28x positivo vai fazer surgir esse menos 28x negativo do outro lado. E no lado direito vai ser anulado. Então eu já nem escrevo isso aqui, ó. Essa é a técnica de usar do método prático, né? Mas acrescenta menos 28 aqui, menos 28 aqui, como foi, ó. E para esse lado tu anular. Desse lado, 33x menos 28x fica 5x. Aqui cancelou e ficou só menos 15. Então, método prático aqui, ó, 5x menos 15. Divide por 5 desse lado, divide por 5 desse lado aqui. Do lado esquerdo ficou só x e do lado direito ficou menos 3. Menos 15 dividido por 5, menos 3. Esse 5 multiplicando vai fazer surgir esse 5 dividindo. Talvez nem precisasse. Bom, no método prático, tu nem precisa escrever esse 5 sobre 5 aqui, porque tu faz surgir o 5 dividindo para ter coeficiente 1 aqui nesse x aqui. Então, os dois são iguais, dá o mesmo resultado. Ó. X igual a menos 3. E não precisa substituir novamente, né? Os dois dão o mesmo resultado, x igual a menos 3. Só que um eu utilizei o método prático e o outro não. Tá? Qual deles resolveu a equação corretamente? Os dois resolveram a equação corretamente. Né? Um foi pelo método prático e o outro não. Ambos utilizaram operações inversas para resolver. Só que o método prático ele esconde um pouquinho a técnica de operações inversas. A gente pode não perceber que estamos trabalhando com operações inversas, mas na verdade, tanto no método prático como no outro método,
não é? É operações inversas que a gente está utilizando. Tá? Então, responde ali, sim, os dois têm o mesmo resultado. Tá? Bom, a equação fracionária com uma incógnita a gente já viu também, né? Já resolvemos alguns exemplos, tá? Até de fatoração ali, na página 11, acho que a gente terminou a página 11, sim. Acho que ficou um exemplo, um último exemplo para a gente ver ali na página 12, que eu vou ver agora com vocês. Tá? Então, pulando lá para a página 12, eu até tenho que ver que horas são. Tá. Na página 12 nós temos, resolva a equação 1 sobre x mais 1 igual a 1 sobre x menos 1. X não pode ser menos 1 nem 1, e a gente sabe por quê, né? Porque o denominador x mais 1, ó, x mais 1, não pode ser zero, tá? E esse outro denominador também não pode ser zero. Então, quando eu boto assim, ó, diferente, esse símbolo aqui é o símbolo de da diferença, né? Esse termo do lado esquerdo é diferente do lado direito. E a resolução dele é o mesmo, né? Se mantém, né? Se a soma de um número com 1 é diferente de zero, quer dizer que esse número, olha só, ele não pode ser menos 1, porque se ele fosse menos 1 mais 1 daria zero. Então, lei do cancelamento ali, né? Vamos cancelar um mais 1 do lado esquerdo, vai fazer surgir um menos 1 do lado direito. Então, por essa restrição aqui, eu estou dizendo que x não pode ser 1. Daqui a restrição. X não pode ser menos 1. E por essa restrição aqui, ó, x não pode ser 1 positivo. Daqui esta restrição. Porque para qualquer que seja a solução dessas equações, x não pode ser 1, x não pode ser menos 1. Aqui está o conjunto, o universo, onde eu encontro as soluções. Onde eu encontro as soluções é no conjunto dos números reais, desde que ele não seja nem menos 1, nem mais 1. Ele não pode, eu estou pegando todo o conjunto dos números reais e excluindo esse conjunto formado pelo número menos 1 e 1. Tá? E daí como é que a gente resolve esse tipo de equação fracionária, né? Tem incógnita no denominador. Bom, MMC, né? Não é MMC, é MC, né? Múltiplo comum entre os denominadores. É esquisito falar MMC porque a gente não sabe quem são os números. Eu não posso dizer que é mínimo múltiplo comum, né? Então eu tenho x mais 1 e x menos 1. Se eu transformar principalmente frações algébricas, vale a pena tu escrevê-las de forma fatorada, ó. Então, tu tem esse denominador x mais 1 aqui, ó, tu tem que ver se tem fator comum, diferença de quadrados, né? Agrupamento, se é um trinômio quadrado perfeito, diferença de quadrados eu já falei, né? Então, tu tem que verificar, né? Se tem alguma forma de fatorar isso aqui. X mais 1, né? Não tem fator comum, não é diferença de quadrados, trinômio quadrado perfeito. Então, a única forma da gente fatorar isso aqui é 1 vezes x mais 1, é a forma trivial, tá? De fatorar x mais 1 é essa aqui, ó. A única forma é a forma trivial, tá? Com coeficientes reais, obviamente. E x menos 1, a forma fatorada também, ó, x menos 1, só trivial. É diferença, mas não é a diferença de dois quadrados. Aqui tu tem a diferença, aqui tu tem um quadrado, aqui tu não tem um quadrado. Se fosse x ao quadrado menos 1, até tudo bem. 1 vezes x mais 1. Certo? Então, calculando o MC entre esses dois termos, tu vai ter 1 que multiplica x mais 1, ponto e vírgula pode ser, ou vírgula só,
e 1 que multiplica x menos 1. Tá? Então aqui estão os fatores, 1 e x mais 1. Perdão, eu botei errado aqui, ó. Aqui é x menos 1. Tá? Então, o primeiro fator, x mais 1. Vai dar 1 aqui e aqui eu repito, x menos 1. E aqui, x menos 1 é o outro fator. Vai dar 1 aqui e 1 aqui. O MC, então, vai ser x mais 1 vezes x menos 1. Tá? Isso aqui é o produto da soma pela diferença. Se eu quiser mais tarde, né? Agora não vale a pena. Mas mais tarde eu posso escrever como x ao quadrado menos 1. Lembra? O produto da soma, o produto notável, né? O produto da soma pela diferença, quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Tá? Mas eu vou poder escrever isso aqui mais tarde. Então, o MC entre x mais 1 e x menos 1 está aqui. X mais 1 vezes x menos 1. Agora, vamos à expressão. Está tudo montado ali, não precisa te preocupar. Tá? Vou montar a equação aqui. Ó. Aqui está o MC. Ó. Um múltiplo comum. Denominador múltiplo comum. Então, eu tenho 1 sobre x mais 1, mais ou menos, vamos ver, igual a 1 sobre x menos 1, igual a 1 sobre x menos 1. Múltiplo comum para os dois lados da igualdade. Ó, aqui, x mais 1, x menos 1. X mais 1 vezes x menos 1. Como é que a gente faz? Pega esse e divide por esse. Esse dividido por esse, resta só x menos 1 que vai multiplicar por 1. O que eu aconselho vocês? Deixar o número que está em cima já na espera para multiplicar. Ó. 1 vezes. Agora, esse dividido por x mais 1, resta x menos 1. Igual, copia aqui, esse. Deixa o 1 na espera aqui, ó, o numerador na espera. 1 vezes esse dividido por esse, cancela esse e fica só x mais 1. Tá? É bom tu deixar sempre na espera, porque de repente seja outra expressão algébrica. Sei lá, já pensou se em cima fosse x mais 2, aí tu tem x mais 2 vezes x menos 1. Se fosse 3 vezes o parênteses, é sempre bom deixar. Tá? Se tu faz dos dois lados da igualdade, tu pode cancelar o denominador desde que, tá? Tu faz esse cancelamento desde que o x seja diferente de menos 1 e o x seja diferente do 1. Essa aqui era a nossa restrição, né? Porque senão anula o denominador. Eu vou continuar essa conta aqui em cima. 1 vezes x menos 1 vai dar 1 vezes x, 1 vezes menos 1 é igual a 1 vezes x mais 1. 1 vezes x e 1 vezes 1. Opa! Ai. Muito bem. Tá? Então, tu tem x menos 1. Um número menos 1 é a mesma coisa que um número mais 1. Isso aqui te dá uma impossibilidade. Já olhando isso aqui, tu já vê, é impossível. Se eu pegar um número e subtrair 1, é a mesma coisa que eu pegar um número e adicionar 1? Não. É sentidos opostos que tu está adicionando. Um tu está adicionando negativo e o outro tu está adicionando positivo. Eu tenho qualquer número real. Se eu subtrair 1 e depois adicionar 1, eu tenho números diferentes. Nunca isso aqui vai poder ser igual a isso. Certo? Pensa num número, na reta numérica qualquer, está aqui um número, x. Se tu somar 1, tu vem para essa posição aqui, ó. E se tu subtrair 1,
tu vem para essa posição aqui. Supondo, né? Sim, até mesmo se o x for negativo, tanto faz. Se o x for positivo ou negativo. Isso aqui, ó, sempre vai ser diferente disso. Pegar um número, somar isso, pegar o mesmo número, subtrair sempre o resultado vai dar números diferentes. E olha só como é que a gente chega a essa conclusão aqui. Coisa maluca. Tentando resolver essa equação aqui, o menos 1 vai fazer surgir um mais 1 do outro lado. Ó. X igual a x mais 1 mais 1. Tá? X igual a x mais 2. X somando desse lado vai fazer surgir um x subtraindo do outro lado. X menos x, um número menos ele mesmo, é igual a 2. Isso nunca, jamais, é um absurdo. Não, vamos falar que é um absurdo depois aqui, ó, porque eu consigo calcular x menos x, um número menos ele mesmo, é 0, é igual a 2. Tu bota um ponto de exclamação bem grandão aqui do lado e diz assim, ó, absurdo. Por que é um absurdo? Porque 0 não pode ser igual a 2. 0 é igual a 0. 2 é igual a 2. Mas 0 não pode ser igual a 2. Tá? Então, mas a gente já tinha visto isso aqui, ó. Um número menos 1 é igual a um número mais 1. Isso já vai dar uma coisa que é impossível. Ó, a gente chegou num absurdo. E qual o motivo desse absurdo? É que não tem como, por exemplo, eu pegar um número e subtrair da mesma coisa que pegar um número e adicionar pior. Então, é um absurdo esta expressão aqui. Ó. Essa expressão, eu não posso dizer que um número mais o consecutivo de outro, por exemplo, é igual a um número sobre... Não é mais, né? Um número, o inverso do sucessor tem que ser igual ao inverso do antecessor de um número. Isso nunca vai acontecer pensando em números naturais. Em números reais também não vai acontecer. É só observar na reta numérica. Tá? Então não possui solução. Esse exemplo aí deu uma equação algébrica impossível de ser resolvida, tá? Porque tu chegou numa situação onde tu tenta admitir que 0 é igual a 2. Daí tu pode falar assim, ó, não tem solução. Ou só pode ter solução quando 0 for igual a 2. E quando é que 0 vai ser igual a 2? Nunca. Olha, se tu tiver que 0 vai ser igual a 2, daí tu pode até dizer que tem a solução, mas enquanto 0 não for igual a 2, note que não existe número real que multiplicado por 0 resulte em 2, é isso que ele está falando, né? Porque x menos x dá 0x, né? Dá 0 vezes x igual a 2, ele colocou isso. E até porque 0 vezes x dá 0, 0 é 2. Isto é, não existe número real que torne a igualdade 0x igual a 2 verdadeira, logo a equação dada não tem raiz. Mais do que isso, a equação dada não possui solução. Tá? Isso que significa não ter raiz. Tá? Com tudo isso, o que faremos nós? Temos atividades para resolver. Se tu tiver alguma dúvida aí, agora é o momento. Sem dúvidas? Sem dúvidas, então posso apagar? Bom, o desenvolvimento está todo no livro ali, né? Eu só talvez tenha acrescentado algumas coisas aqui, tipo cálculo do MC aqui, né? Posso apagar, né? O Arthur disse que sim ali. Se ninguém mais se manifesta, então eu apago e a gente vê algumas atividades. Tá?
Acho que eu vou resolver a 1 ali, que é bem tranquila, e a gente já vai entendendo. Então, tá. O exercício de número 1 diz o seguinte, tá? Diz o seguinte: assinale a equação que é fracionária. Uma equação que é fracionária, ela tem o valor de x, o valor incógnito no denominador, tá? Se tu tiver um valor incógnito no denominador, ela é fracionária, tá? Daí a gente tem que observar as propriedades que a gente utiliza, certo? Por exemplo, a equação assim como ela está, 1/4 é igual x é igual a 1/4, o x não está no denominador. Então não existe restrição, né, para encontrar o valor de x. Ele já está, a pedra já está encontrada, x é igual a 1/4. Essa aqui não é fracionária, tá? X sobre raiz de 4 igual a 4 também não é fracionária, porque não tem valor incógnito no denominador, certo? Essa equação aqui, ó, 1 sobre x é igual a 4, certo? Para solucionar ela, na verdade a gente só vai ter, tem apenas um valor que soluciona essa equação aqui. Acho que não tem outro valor, não tem outro valor, né? Mas essa aqui é uma equação fracionária e existe restrição de solução aqui, ó, porque x no denominador te fala assim, ó, qualquer que seja a solução dessa equação, o x não pode ser zero. Essa é uma equação fracionária, tá? Essa aqui é uma equação fracionária. Esse aqui, ó, tem x no denominador, mas tu pode... Mas será que ela é uma equação fracionária? A gente tem que pensar, será que x poderia ser zero? Zero no denominador elevado na menos 1. Isso aqui, zero é zero. Opa, olha só que loucura isso aqui que dá, né? Pensando na expressão aqui, ó, zero pode ser elevado na menos 1. E agora? Zero eu acho que não pode ser elevado na menos 1. Pelo menos para a aplicação da propriedade, não. Expoente negativo aqui, ó, x não pode ser zero, né? Bom, mas o que eu falo para vocês aqui, ó, que isso aqui esse item aqui é um problema de avaliação, né? Justamente por isso que eu escrevi aqui para vocês. Tá? Mas provavelmente o que ele quer que tu resolva aqui, ó, é que isso aqui é 1 sobre x elevado na menos 1. Tu pode escrever 1 sobre x, ambos elevados na menos 1, porque isso aqui é 1 na menos 1 sobre x na menos 1, e 1 elevado na menos 1 é 1, e aqui x na menos 1. Tá? Então eu posso pegar 1 sobre x e elevar a menos 1. Tá? E depois de eu pegar 1 sobre x e elevar a menos 1, eu posso inverter aqui a fração para tornar o expoente positivo. X sobre 1 elevado agora na mais 1. Então, essa expressão, ela poderia ser substituída por x sobre 1 igual a 4, mas
né? Mas o que tu está fazendo aqui, né? Na verdade, aqui existe restrição de denominador. X não pode ser zero, porque tu não pode calcular 0 elevado na menos 1. Daí aqui ficou, na verdade, uma incógnita. Vamos ver como é que o livro aborda essa questão. Acho que ele vai falar só do item C. Tá? Me acompanha aqui. É bem interessante aqui a ideia que o livro tirou, só que ele entrou numa questão bem polêmica. Deixa eu ver, unidade 3. A página é a 12. Ele diz que a alternativa C sim, tá? Essa aqui é uma equação fracionária, mas ele não considera essa aqui como uma equação fracionária. Eu vou ter que investigar um pouquinho mais, porque tu teria que aplicar propriedade para transformar ela numa fração que não tenha a incógnita no denominador, tá? E a definição do próprio livro como fracionária, ele não fica bem definida o que é uma equação fracionária. Ó, toda equação em que pelo menos um dos termos é uma fração algébrica é denominada uma fração algébrica, é denominada equação fracionária. Daí tem que ir na definição de fração algébrica. Deixa eu ver aqui. Acho que ele não define também a equação. Ai. Ele não define o que é uma fração algébrica. Ou uma fração algébrica. Ele só indica que é uma fração algébrica, mas a definição ali fica bem complicada. Agora, aqui no item D, ele não te deu artifícios, na verdade, para tu poder definir. Tá? Então, isso de vez em quando acontece. Então, verificando a equação, verificando ali o exercício 2, tá? Então a resposta fica C aqui, a D fica em suspensão. Tá? O exercício 2, para quais valores de x a equação não está definida. Aqui não é para resolver, tá? Não é para resolver a equação no exercício 2. Só vou apagar aqui e vou deixar em foco o exercício 2 para tu perceber aqui, ó, o que se quer fazer. Eu já vou deixar bem indicado ali para tu resolver para a próxima aula, para amanhã, tá? Então observa as equações aqui. Para quais valores de x a equação não está definida? Ele disse assim, ó, para que valores de x, né? Tá, para quais os valores de x a equação não está definida? Então, numa equação algébrica, o que tu tem que observar? Denominador. Porque o denominador, ó, o que a gente fala assim? Que o denominador não pode ser zero. Então, tu vai ter não é bem uma equação, é praticamente uma equação para resolver, só que tu tem que excluir aquela parte. Então, tu diz assim, ó, que 3x, e aqui eu vou indicar para vocês como é que resolve, o denominador, ó, não pode ser zero, certo? Descobre o valor de x para que
3x seja diferente de zero. Descobre quais os valores onde não está definida. Tá? Então essa equação não vai estar definida quando 3x for igual a zero. Tá? Quando ele for igual a zero, isso aqui não existe, vai dar um troço absurdo. Então determina o valor que x não pode ser, que daí ele vai te responder onde a equação não está definida. Mesma coisa aqui, ó. Mesma coisa no item B. Ó, x mais 3 não pode ser zero. Aqui vai dar um valor onde a equação não vai estar definida. E tu vai ter outro, ó, 4 menos x também não pode ser zero. Vai te dar outro valor de x onde esta equação aqui não está definida. Então é simplesmente isso que tem que fazer. Tá? Resolver isso simultaneamente, né? Tanto esse quanto esse. Daí tu vai dizer assim, ó, a equação não está definida nem para esse valor de x, nem para o valor de x que tu vai encontrar aqui. Tá? Esse é o exercício 2. Bem simples. Faça o que se pede ali no exercício 3. Substitua x por menos 3 na equação fracionária e verifique se a igualdade se torna verdadeira. Tá? Coloca x igual a menos 3. Essa aí a gente vai fazer juntos então. Deixa eu apagar aqui o 4. Ok? Apaguei o 4. Está pedindo para tu substituir. Está pedindo para tu substituir o x por menos 3 nessa equação aqui. Então vamos lá. 4 sobre menos 3 menos 1 é igual. Eu não sei se é igual, né? Vamos verificar. É igual a 5 sobre menos 3 menos 2. Vamos ver. 4 aqui em cima. Menos 3 menos 1 menos 4. É igual a 5 sobre menos 3 menos 2 menos 5. Continuando aqui. 4 dividido por menos 4 menos 1. 5 dividido por menos 5 é menos 1 também. Esse igual aqui está bem esquisito. Menos 1 é igual a menos 1, está verificando. Ó, verificou. Então, verificou aqui. Então, significa que aqui verifica. E aqui também verifica. Significa que para x igual a menos 3, essa equação aqui